sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Eu sou a professora Elisama, professora de matemática, e na aula de hoje daremos continuidade com a nossa playlist sobre resolução da prova paulista. Lembrando que essa prova caiu no ano de 2024, no segundo bimestre, e a prova de hoje é referente aos sétimos anos. Então vamos lá. Nessa questão nós temos assim, atenção, este item apresenta mais de uma resposta correta, deverão ser assinaladas. Então vamos lá. A pergunta fala: assinale as duas alternativas corretas sobre a fração 7/6. Então vamos lá. Vamos dar uma analisada nas nossas alternativas. A primeira fala assim: ela é aparente. Primeiro passo, vocês sabem o que é uma fração aparente? Bom, uma fração, ela pode ser própria, imprópria e aparente. Eu coloquei um lembretinho aqui para vocês. O que é uma fração aparente? A fração aparente é aquela cuja divisão entre o numerador, ou seja, o número que fica em cima da fração, e o denominador, que é o número que fica embaixo, tem como resposta um número inteiro. Por exemplo, se eu tivesse assim, 15 terços. Eu tenho o numerador e o denominador. Quando eu efetuar esta divisão, eu vou obter como resultado um número inteiro. Ou seja, 15 dividido por 3, isso aqui é igual a 5. Só que eu posso dizer isto dessa fração, 7/6. Se eu efetuar esta divisão 7/6, eu vou obter um número inteiro? Não. E ainda para complementar, fala assim, pois o numerador é um múltiplo do denominador. Não tem nada a ver. Então, essa alternativa nós já podemos descartar. E fala assim, ela pode ser escrita no número misto. O que é o número misto? O número misto nada mais é que uma mistura de um número inteiro e uma parte fracionária. Aqui vocês podem observar o seguinte: nós temos um número inteiro, que é o número 1, e nós temos uma parte fracionária, que seria 1/6. Para nós descobrirmos se esta fração corresponde a esse número misto, o que nós devemos fazer? Nós devemos efetuar uma divisão. Então, nós temos que pegar o numerador e dividirmos pelo denominador, ou seja, fazer quanto que é 7 dividido por 6. Então, quantas vezes o 6 cabe dentro do 7? Uma única vez, porque 1 vezes 6 é igual a 6. Então, vamos lá, 7 menos 6 é igual a 1. E aí, o que vocês têm que fazer? Para nós montarmos este resultado em forma de número misto, nós devemos pegar o quociente, ou seja, o resultado por aqui no cantinho, e aí nós vamos colocar o traço da fração. Quem que está embaixo? O 1. Então, quem está embaixo vai para cima. E quem está em cima, que é o 6, vai para baixo. Ou seja, 7/6 pode ser escrito como um número misto de 1 inteiro e 1/6? Sim. Então, essa aqui, já é uma das nossas alternativas corretas. Agora, nós temos que identificar qual é a outra que está correta. E aqui ela fala assim, ela é própria, pois o numerador é menor que o denominador. Ou seja, nós temos 7/6. Nós sabemos que o numerador é maior e o nosso denominador é menor. Então, nessas alternativas, fala assim, ela é própria, pois o numerador é menor. O numerador é menor? Gente, claro que não. Então, essa aqui já está errada. Agora, a próxima. Ela é imprópria, pois o numerador é maior que o denominador. Correto? O 7 é maior do que 6. Então, a nossa alternativa correta seria essa. Ou seja, ficaria essa aqui, Ela pode ser escrita no número misto e ela é imprópria. Então, essa aqui é a nossa resposta. Luísa fez uma viagem de ônibus de São Paulo a Avaré, que durou 3 horas e 30 minutos. Se Luísa saiu de São Paulo às 7h45, ela chegou a Avaré às... Então, aí nós temos que responder. Então, vamos lá. Que hora que ela saiu de São Paulo? Ela saiu às 7 horas e 45 minutos. E quantas horas que durou a viagem dela? Durou, 3 horas e 30 minutos. Então, nós devemos pegar o horário que ela saiu com o horário que durou a viagem. Durou 3
3 horas. Onde eu vou pôr 3 horas? Embaixo de horas. E 30 minutos? Embaixo de minuto. E agora basta nós fazermos uma soma. Então, quanto que é 5 mais 0? É igual a 5. 4 mais 3 é igual a 7. Então, ó, já deu 75 minutos. E 7 mais 3 é igual a 10. Então, 10 horas e 75 minutos. Tem essas alternativas? É claro que não vai ter. Mas, professora, por que não vai ter essa alternativa? Porque a maior parte de minutos que nós conseguimos obter é 60 minutos. Porque a cada 60 minutos equivalem a 1 hora. Então, vamos pensar comigo, ó. Nós sabemos que a cada 60 minutos corresponde a 1 hora. Então, se eu tiver 75 minutos, como que eu consigo escrever isso? Eu sei que 75 minutos nós podemos escrever como 60 minutos mais 15 minutos. Porque 60 mais 15 é igual a 75. Só que nós sabemos que a cada 60 minutos equivalem a quantas horas? Equivalem a 1 hora. Então, se eu falar para vocês 60 minutos, é a mesma coisa do que eu dizer 1 hora. Então, aqui nós temos 1 hora mais 15 minutos. E agora é só nós fazermos as modificações necessárias. Então, ao invés de nós escrevermos 75 minutos, nós teremos assim, ó. Nós teremos 10 horas. Ao invés de nós escrevermos 75, o que nós vamos escrever? 1 hora e 15 minutos. Quanto que são 10 horas mais 1 hora? É igual a 11 horas e 15 minutos. Então, essa aqui, ó, seria a nossa resposta, 11 horas e 15 minutos. E onde que está essa resposta nas alternativas? Está aqui, ó, 11 horas e 15 minutos. Então, o objetivo dessa questão é saber se o aluno ele sabe modificar quando ultrapassa a quantidade de minuto. Então, sempre quando der acima de 60 minutos, nós temos que fazer a conversão para horas. Agora, vamos para o nosso penúltimo exercício da nossa aula de hoje. Nós temos assim, os ângulos menor e maior, formados pelos ponteiros das horas e dos minutos de um relógio, às 3 horas, medem respectivamente. Nós sabemos que, eu vou fazer um desenho aqui para vocês, ó, nós temos assim, certo? Se porventura, se eu fizer um círculo aqui, ó, se eu fizer um círculo aqui nesse meio, quantos graus mede esse círculo? Exatamente, vai medir 360 graus, porque uma volta completa equivale a 360. E aí eu faço a seguinte pergunta, e se eu fizer este desenho aqui, quanto que mede esse desenho? Vale 90 graus. Se eu quiser saber quanto que mede este ângulo, vai medir 90 graus. Então, ó, pensem comigo, do 12 até o 3, esse ângulo aqui, ó, mede quantos graus? Mede 90. Então, já vamos analisar as nossas alternativas. Nas nossas alternativas, a única resposta que obtém o 90 graus seria essa aqui. Então, de cara, já seria essa aqui. Mas, vamos analisar por que o outro é 270. Pensem comigo. Eu comentei com vocês que se eu quisesse saber o ângulo completo, tipo assim, quantos graus teria? Exatamente, seria um ângulo de 360 graus. Só que agora eu quero saber só esse pedacinho aqui, ó. Deixa eu grifar de preto porque fica melhor. Eu quero saber esse ângulo aqui, ó, a metadinha, não é por completo. Quantos graus será que mede? Para nós descobrirmos, o que nós podemos fazer? Basta nós pegarmos o grau total, ou seja, do círculo completo, que seria 360, e fazermos uma subtração, ou seja, uma diferença da quantidade do ângulo que nós já encontramos, ó, que seria o 90. Então, vai ser 360 menos 90. 0 menos 0, 0. 6 não dá para tirar 9, então nós pedimos emprestado. Aqui fica 2 e aqui passa a valer 16. 16 menos 9 é igual a 7. E 2 não tem mais nada, fica 2. Ou seja, quanto que mede esse ângulo aqui, ó, que tá faltando? 270. Então, por isso que é esta alternativa aqui, ó. Agora, vamos para o nosso último exercício da nossa aula de hoje. Esse exercício foi retirado do Matif, que foi adaptado. Fala assim, a representação
representação decimal do número racional 15 sobre 200 é? E aí nós temos as nossas alternativas. Então, para nós descobrirmos, basta nós efetuarmos essa divisão. Então, nós temos assim, 15 sobre 200. Então, essa aqui seria a nossa continha. Só que para não ficar uma conta muito extensa, o que nós podemos fazer? Nós podemos simplificar. Então, por isso que é importante nós sabermos simplificar, porque a divisão fica mais fácil. Então, 15 e 200 são múltiplos de quais números? Qual o número que nós podemos simplificar? Nós podemos simplificar por 5. Então, nós temos que dividir o numerador e o denominador por 5. Então, vamos lá, ó. Quanto é 15 dividido por 5? Isso aqui é igual a 3. Sobre... Vamos pensar assim, ó. Nós conseguimos dividir 20 por 5? Sim, que dá 4. Tá vendo este zero que restou aqui, ó? Nós vamos colocar agora. Aí ficou assim, ó, 3 dividido por 40. Só que não é esse o resultado que o exercício está perguntando. O exercício quer saber de forma decimal, ou seja, o resultado da divisão em si. Então, basta nós resolvermos, ó, 3 dividido por 40. Então, vamos lá. 3, dá para dividir por 40? Não, porque é menor. Então, o que nós fazemos? Colocamos um zero no quociente e uma vírgula e acrescentamos um zero aqui. Agora, 30, dá para dividir por 40? Também não. E por quê? Porque é menor. Pensem assim, eu tenho 30 balas e eu tenho que dividir para 40 crianças. Nós conseguimos fazer essa divisão? Não. Então, mais uma vez, o que nós fazemos? Colocamos um zero no quociente e acrescentamos um zero aqui. E o que nós fazemos? Vamos pensar assim, ó. Quantas vezes o 40 cabe dentro do 300? Cabe 7 vezes. Por quê? 7 vezes 0, 0. E 7 vezes 4 é igual a 28. E agora basta nós efetuar essa subtração. 0 menos 0 é igual a 0. 0 menos 8 tem como? Não. Então, nós pedimos emprestado do 3, que passa a valer 2. E aí fica 10. 10 menos 8 é igual a 2. E 2 menos 2 é igual a 0. 20 dá para dividir por 40? Não. Então, o que nós devemos fazer? Devemos acrescentar um zero no nosso resto. Agora, nós temos 200 dividido por 40. Dá para nós efetuarmos essa divisão? Sim. E quantas vezes o 40 cabe dentro do 200? Cabe 5 vezes. Porque 5 vezes 0 é igual a 0 e 5 vezes 4 é igual a 20. Agora, para nós efetuarmos esta subtração, 200 menos 200 isso é igual a 0. Ou seja, nós obtemos como resultado o número 0,075, que seria a nossa alternativa B, né? Bom, pessoal, por hoje é só, eu vou ficando por aqui. Eu espero que esse vídeo, que esta aula tenha te ajudado, tenha esclarecido as suas dúvidas. Mas se porventura ficou alguma dúvida ou alguma passagem que eu tenha feito e vocês não tenham entendido, deixa aqui nos comentários que na medida do possível nós estaremos respondendo todos vocês. E claro, se esse vídeo te ajudou, foi útil para você, não esqueça de deixar aquele mega joinha para nós, porque desta forma vocês ajudam a divulgar não só esse vídeo, mas o nosso canal também. E claro, não esqueça de compartilhar o seu aprendizado todas as vezes em que vocês estiverem estudando com as araujinhas em dobro. Registre este momento, tire uma fotinha e coloque lá no Instagram. E não esqueça de nos marcar. Um grande beijo a cada um de vocês, fiquem todos com Deus, se cuidem e nós aguardamos vocês para as nossas próximas aulas.